Nós vamos ler o que está lá no Salmo 92. Obrigado, levitas. Qualquer dia eu vou pregar com eles tocando aí. E vamos. Nós vamos ler do 10. Tinha colocado 10 ao 12, mas é do 10 ao 15. Amém, irmãos? Ontem nós tivemos o jantar especial das mulheres. Foi um culto maravilhoso. Estava lotado de mulheres aqui. Hoje de manhã estava uma benção. Teve uma chuva antes do horário do culto. Muitas áreas alagadas, né? Teve alguns irmãos que tiveram dificuldade de chegar. E outros nós tivemos que dar a volta. E outros talvez ficaram com medo, não chegaram. Mas glória a Deus. Diga para o irmão, que bom que você chegou. Diga que as muitas águas não poderão afogá-lo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas vamos orar pelo nosso prefeito, né? Que Deus dê uma sabedoria especial para resolver essa questão, né? Não fale mal do prefeito, nem da cidade. Ore por ele. De fato, ele precisa de uma estratégia do Senhor para resolver isso. Mas, glória a Deus que você se esforçou e chegou aqui. Amém? Vamos lá, nós vamos ler juntos. Vocês vão ler os versículos pares e eu leio os ímpares. Tem aqui no telão para nós acompanharmos a mesma tradução. Vamos lá. Os meus... O 11 era eu, vocês estão bagunçando com a organização aí. Os pares são vocês e os ímpares sou eu. Combinado? Agora lê de novo o 10. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. É um pouquinho diferente, vai. Lê de novo esse. De olhos fechados. Tem gente que estava colando. Agora fecha os olhos e tenta falar esse versículo. Quero que você grave ele hoje. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Esse lado aqui que está o Jean vai dizer assim, os justos florescerão como a palmeira. Combinado? E esse outro lado vai dizer, crescerão como os cedros do Líbano. Aqui é a palmeira e aqui é cedro. Combinado? Vamos lá, 1, 2, 3. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. De novo. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Tá. No final você tem que saber esse versículo de cor. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Você lembra do que você leu no 12? Vocês vão falar aqui a primeira parte e eles a segunda, combinado? 3. Fecha aí o coisa. Tá. Já decoraram, né, irmãos? Então, quem que vai crescer, florescer, quem é? Vão fazer o quê? Florescerão como a... E os... Amém. Feche os teus olhos aí e diga, Senhor, eu quero entender o que a Tua palavra quer falar comigo hoje. E eu quero ser edificado por ela, em nome de Jesus. Sente um pouquinho. Não dorme, tá, irmãos? Sei que hoje foi corrido e nós estamos desde ontem numa maratona, mas não cochila, não. Fica perto aí do visitante. Silmara senta lá do lado da Suelen e vai dar tudo certo. Amém? Irmãos, esse salmo é maravilhoso. Certamente você já leu ele diversas vezes. Eu gosto muito de ler salmos, né? A palavra diz que a gente deve entrar na presença do Senhor com cânticos, salmos, salmodiando. Você vai orar, lê um salmo, adora e ora.
Isso é maravilhoso. O Salmo 92, ele fala no início como é bom render graças ao Senhor. E aí a gente vai lá focar no 10 até o 15. O versículo que você leu é o 12, né? Que você já decorou. Mas antes disso, Davi fala que o Senhor aumentou a força dele como boi selvagem e derramou óleo novo. Nós já falamos sobre isso aqui, lembra? Se você não estava nesse dia, volta lá no Instagram que você vai achar essa mensagem para você seguir nessa sequência. E aí no 11, Davi era um homem de guerra. Ele tinha o melhor exército de todos os tempos naquela época. E ele fala da derrota dos inimigos no verso 11. Aí no 12 tem uma promessa. Então o 12 é uma promessa que diz que os justos florescerão como a palmeira e crescerão como os cedros do Líbano. Esse aqui vão florescer como palmeira e esse como cresce como o cedro do Líbano. Esse versículo me chamou muito a atenção e eu fui ler bastante, pesquisar, e é sobre isso que Deus vai falar. Como assim, pastora? É sobre palmeira? Exatamente. Sobre palmeira, sobre cedro. E por que Deus coloca essas duas comparações aqui? E de fato, a promessa que ele faz nesse salmo tem essas duas comparações. Nada na palavra de Deus está por acaso. E quando a gente lê isso, Deus está falando assim. Então vamos lá, primeira coisa. Quem que é justo? Quando a palavra de Deus diz justo, quem que é uma pessoa justa? Pensa em um minuto. Precisa responder em voz alta. O justo é o que obedece ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz, a oração de um justo pode muito nos seus. Deus não ouve oração de rebelde. Deus não atende oração de gente rebelde. Justo, quando você vai lá no original do hebraico, quer dizer aquele que se submete a Deus, que obedece a Deus. Uma pessoa justa é uma pessoa obediente a Deus. Diga comigo, justo é quem obedece a Deus. Então obedece a sua palavra, anda nos seus caminhos, se sujeita. Então, por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo, abre parênteses, a oração de quem obedece a Deus, quem se sujeita ao Senhor, quem segue a palavra, essa oração pode muito nos seus efeitos. Como você está andando? Não sei. Se você quer que sua oração seja ouvida, você tem que ser justo. Você tem que obedecer ao Senhor. Tem que andar nos seus caminhos. Pastora, eu não consigo 100%. É isso mesmo. Mas você vai lutando todos os dias para que o pecado, que você já aceitou Jesus, ele não te escraviza mais. Ele não te domina mais. Então, justo é quem obedece. A oração do obediente, ela é atendida. Amém, irmãos? Por isso tem muita gente que ora. Pera lá, vamos ver. Será que você está, como é que está a sua vida com Deus? Deus é correto e justo. Amém, irmãos? Então vamos lá. Aí o Senhor fala de palmeira. Fala de plantar. Aí eu não sei quantos aqui gostam de planta. Eu já tentei ter um pé de cidreira e umas calandivas, mas não deu certo, né, Catiane? Foi tudo por água abaixo. Eu acho que eu botei água demais e não deu certo. Mas existe uma diferença entre plantar e semear. O Ney está aí? O Ney, ele entende de plantação. Semear é jogar a semente na terra. Isso é semear. Plantar não é o mesmo que semear. Quando Deus está falando de plantar aqui, quando a gente vai ver no dicionário e pesquisar lá sobre agricultura, plantar é quando você já tem uma planta já germinada, pronta, e você tira ela de algum lugar e coloca naquele outro terreno. Você tira ela pronta, já adubada, germinada, já é uma plantinha, e você arranca ela daquele lugar, e você abre aquele lugar com adubo e planta ela ali. O Senhor está dizendo que nós vamos ser plantados. Não é uma semente que vai crescer aqui. Você vai ser plantado aqui. Deus te tirou lá de fora do mundo, com todos os seus pecados, com as coisas que você carregava, e Ele vem e te planta na casa do Senhor. É isso que Ele está dizendo. Amém? Então, você já vivia uma vida pecando, desobedecendo. Pastor, eu aceitei Jesus, eu era bem criança. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Também vivo na igreja desde que eu nasci, mas nós temos que nos converter. Quando nós nos convertemos ao Senhor, é como se o Senhor pegasse você lá de fora, arranca, dá uma limpada e vem e planta. Aí você é plantado na casa do Senhor.
Só que quando ele fala sobre isso, ele compara com palmeira. Tem um monte de características na palmeira que elas descrevem como nós somos, ou como nós devemos ser. Você vai descobrir se você é uma palmeira autêntica ou se você precisa ser. Amém, irmãos? Então diga assim para o irmão que está do seu lado. Deus quer que você seja plantado na casa dele. E as suas raízes precisam ser profundas. Então vamos lá. Tem duas plantas no versículo 12. Palmeira e cedro. São coisas totalmente diferentes. Quando a gente vai na praia, quem já foi na praia? Tem gente que vai agora de madrugada, né? Isaac vai conhecer o mar. Tão pequeno, né? Já vai conhecer o mar. Glória a Deus. A praia tem muitas palmeiras. Então vamos lá. A palmeira, ela chega a uma altura de, às vezes, quase 30 metros. Eu não sei quanto que tem de altura aqui, mas é mais ou menos isso. Eu não sou especialista em agricultura, mas eu li sobre isso e li bastante. Então, é isso. Então, olha só, o que acontece quando ele compara cada um de nós com a palmeira? Primeira coisa que a gente vai ver na palmeira, uma característica dela, são as características dessa planta. A primeira delas é que ela tem uma vida muito longa. Eu não sabia disso. A palmeira pode viver 200 anos. Você sabia disso? Eu não sabia. Cerca de 200 anos. Segunda coisa, alguns tipos de palmeira, que é a palmeira imperial, que é uma das mais altas, ela chega até 45 metros de altura. É muito grande. Agora, uma coisa que eu entendi, porque que Deus está falando conosco aqui. A parte que está aparecendo da palmeira é grande, é alta, sim ou não? Mas as raízes dela são 10 vezes maiores do que a altura dela. Então, antes dela aparecer aqui, ela já vai crescendo muitas raízes. Quando o Senhor fala que nós somos como palmeiras plantados, quer dizer que a nossa raiz é profunda. Você não pode ser um crente de uma comunhão rasa, de uma maturidade superficial. Você precisa ter raízes profundas na casa do Senhor. Amém, irmãos? E como é que a gente vai ter raízes profundas? Orando, tendo comunhão com o irmão? Não, primeiro com o Espírito Santo. Buscando, sendo alinhado com ele, sendo justo. Primeiro tem que ser justo para ser plantado na casa do Senhor. Aquele que obedece, ele vem e planta. E ele diz, olha, é como palmeira. Palmeira, palmeira. Aí, a gente que é crente, estuda a Bíblia, vai dizer, por que ele diz palmeira? O que tem a palmeira a ver comigo, Senhor? Aí Deus diz, olha, presta atenção na palmeira. A parte que está fora é grande, mas 10 vezes são as raízes dela. Segundo, ninguém derruba uma palmeira. Pode ver, terremotos, temporais. Pode dar uma olhada no que aconteceu lá na Indonésia. As palmeiras envergam todas, ventos de mais de 150 quilômetros por hora, uma palmeira aguenta. E depois elas voltam à sua posição normal. Ela se curva. Vem a tempestade, o terremoto, o vendaval, o tsunami e a palmeira se curva. Ela se curva para ela não quebrar e não ser arrancada. Você consegue entender alguma coisa? Irmãos, se sua raiz tiver uma base firme, pode vir o que for nos próximos dias. Esse ano não vai terminar como começou. Esse ano vai terminar totalmente diferente. De um dia para o outro, nós vamos ter uma virada no mundo. A Europa já está anunciando. Só que tem gente que não está percebido. Fica assistindo o jornal e não entende. Lê a Bíblia. Irmãos, muito depressa, toda essa atmosfera mundial vai mudar. Eles estão se preparando para a terceira guerra. O templo em Jerusalém está quase pronto. Lê a palavra para tu entender. Deus está dizendo, olha, como palmeira vocês têm que ser. Irmãos, base, palavra, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Você precisa ter raízes profundas. Vem terremoto, vem tribulação, se curve, se ajoelhe, se prostre ao Senhor. Se renda, reconheça os seus pecados. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia.
Quem aceita a correção de Deus, quem cumpre a sua palavra, tem raízes. Ai, pastora, a palmeira que está aqui do lado não fala comigo. Sua raiz é profunda. Você vai permanecer. Pastora, está meio escasso lá em casa. Sua raiz é profunda. Você entendeu que no mundo tereis aflições. Tem bom ânimo. Os dias são maus? Oh, ainda não. Vão ser ainda. Fique firme. E tem muitas características dela. Nós vamos ter tempo de falar tudo sobre isso. Então, outra característica, eu estou no tópico 1 ainda falando sobre a natureza da palmeira. Mas a maior característica que eu achei, que parece muito conosco, é que a palmeira, quanto mais árido o terreno onde ela estiver, quanto mais o clima seco e o terreno árido, quanto mais pressão externa da natureza, mais forte essa palmeira cresce. É por isso que elas estão ali na parte da areia, um lugar seco, né? Não é tão adubado, mas elas vão criando raízes profundas. Quanto mais pressão externa, quanto mais obstáculos de crescimento, de aridez, de tempo tropical, do clima, mais profundas e mais altas crescem as palmeiras. Sob pressão, sob dificuldade, é como a palmeira cresce. Aí o Senhor fala, vocês são como a palmeira. Vou plantar vocês igual a palmeira. Tem um versículo lá em Êxodo 1:8, que dá para a gente entender bem por que ele compara o povo com palmeira. Vocês conseguem colocar aí? Lê para mim esse versículo. Põe o 9 e o 10, tudo junto. 9, ele disse... Próximo, Leo colocou. Isso. Então, em Ramsés. Põe só o 12 agora. No entanto... Pronto, o que aconteceu? Vamos dar mais pressão neles, porque se eles ficarem mais fortes, vai ser pior. O que eles aumentaram? Dobraram a carga de serviço, maior pressão. Quanto mais isso, o que acontecia com o povo? Mais eles se multiplicavam. Nascia menino todo o tempo. Era um menino atrás do outro, e eram muitos meninos. O exército israelita começou a crescer. O povo, agora as irmãs não querem ter menino, misericórdia. Sabe por que o islamismo e os muçulmanos têm crescido? Porque cada um deles tem mais de 8 filhos. Eu vou orar para que os nossos tenham de 5 para lá. Misericórdia, pastora. Hein? Pelo menos 2, 3, né, irmãos? Junta com 2, 3, já dá um time. Então, irmãos, palmeira é a mesma coisa. Quanto mais árido, tropical, mais difícil, ela vai crescendo. Então, o crente só cresce quando ele sofre a adversidade. Se você tiver uma vida calma e tranquila, quero te dizer, é uma realidade. A gente não vai orar, não vai buscar, porque a gente precisa disso, é a nossa estrutura. E quanto mais eles oprimiam, mais o povo crescia, mais fortalecia, e Deus estava com eles. Então, outra coisa, Paulo fala no versículo em 1 Coríntios sobre a crucificação de Jesus. Que é mais ou menos o que está em Êxodo. Vamos ler rapidinho. 1 Coríntios 2, 6 a 8. Vocês conseguem colocar tudo junto? Isso, vai mais rapidinho. Vamos lá, irmãos, lê comigo. Entretanto... E o que aconteceu? Vocês falaram em línguas? Volta de novo.
Vocês entenderam o que o Paulo quis dizer? No verso 8, ele está falando aqui, ó. Nenhum dos poderosos desta era entendeu essa sabedoria, pois se eles tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Como foi que a vitória do Evangelho aconteceu? Com a crucificação. Quando eles crucificaram Jesus, eles provocaram a ressurreição, porque é claro que a morte não podia vencê-lo. Então, quanto mais eles pressionaram para destruir a missão de Jesus, foi o contrário que aconteceu. Depois que Jesus é crucificado, os discípulos ficam ali. Quanto mais eles foram perseguidos, mais a igreja se multiplicou. Quanto mais opressão de Roma, mais o povo se espalhava. De casa em casa, e se reuniam escondidos em cavernas. Aí veio um outro imperador e disse, vamos jogar eles nos circos de Roma para serem destroçados diante de todo mundo. Quanto mais cristãos eram comidos vivos diante da multidão, mais a igreja crescia. Irmãos, por isso que a palmeira, quanto mais adversidade no solo, a palmeira avança, avança, avança. Então, segunda característica, a expansão de raízes. 10 vezes mais do que a altura, é muita coisa. Deus está dizendo, olha, crente, o mais importante não é o que se vê, é o que não se vê. O que mantém a sua estrutura não é esse momento aqui, não. É o teu secreto. Esse momento é o fechamento da semana. O que diz no mundo espiritual, quem eu sou, é o meu secreto com Deus. O inimigo não teme esse momento, não. Ele teme quando eu estou sozinha na minha casa, quando eu entro no meu quarto, pego minha Bíblia, me ajoelho e declaro vitória e começo a orar. Aí a coisa fica diferente. Porque é lá no secreto que as minhas raízes e as suas são edificadas. A pastora não tem esse momento. Então, você não tem raiz? Vocês estão aí ainda? Quanto mais intimidade com Deus, mais autoridade você tem. Quanto mais você se humilha e se enverga e se joga na presença do Senhor, mais avanço, mais crescimento. Vem a adversidade, vai para o pó, irmão, se humilha. Se rende, vai passar e você volta para a sua posição. Então, as raízes, elas nos dão, por exemplo, o que sustenta essa estrutura desse prédio não é visível. As cintas, sei lá como é que é o nome, colunas, você não está vendo. O que você está vendo não é o que sustenta. Você vê uma luz, essa luz não segura esse prédio. Esses meninos que malham aí, você está vendo bíceps, tríceps, o que mais? Trapézios. Sabe o que mantém ele? É o coração, que ninguém vê. Por isso que tem gente que cuida de outras coisas, mas não cuida do coração. Depois bate a caçuleta lá. Caiu. O que você não está vendo, o que não é visível, você precisa cuidar. Paulo fala em 1 Coríntios 4:18. Eles vão pôr aí, rapidinho. Pronto, vocês sabem esse versículo, mas lê aí de novo. Assim... De novo. A sua mente e o seu coração precisam estar ligados no que não se vê. O que é para a eternidade? Esse momento é maravilhoso, é a comunhão dos santos. A palavra diz em Hebreus 13 que a gente não pode deixar esse momento. A gente tem que congregar. Ah, eu não gosto porque aquela igreja tem a luz vermelha. Então vai para onde tem branca. Ah, eu não gosto porque a parede é cinza. A outra é preta, a outra é branca. Irmão, você tem que congregar. Ah, eu fui na igreja e tinha um monte de defeito. Novidade, hein? Todo lugar vai ter defeito. Ah, mas aquele pastor era assim, aquela pastora era assim. Ah, eu também não sou perfeito. Mas você vai ter que congregar. Pastor, eu estou bem, estou congregando sozinha, eu em casa. Não, tem que congregar. Tem que estar junto. Só que tem que ter teu momento no secreto. Irmãos, é maravilhoso estar aqui. Mas se você só tiver esse momento, você não firma. Você precisa ter uma... Outra coisa, por que a raiz cresce tanto? Muitas vezes as palmeiras não estão do lado da água, estão um pouquinho longe. O que a raiz faz? Ela vai crescer, 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 procurar água, para lá, para cá, para cá, para cá.
e vai se esticando até chegar onde está a água. Por isso que é 10 vezes mais, porque ela se espalha. Você não pode plantar essas palmeiras em determinados lugares. Elas têm um lugar, tem que ter um espaço maior. Então, ela vai avançar até ela estar na fonte de água. Você precisa buscar ao Senhor até que você esteja abastecido da água viva. Se você não tiver abastecido, é como se fosse uma palmeira sem base nenhuma. Bem alto. Quanto mais alta a palmeira, maior tem que ser as raízes. Quanto maior o projeto de Deus na sua vida, quanto maior aquilo que Deus quer fazer para você, você tem que ter raízes mais profundas. Você não pode se chatear porque alguém não falou, que alguém foi um pouco rude. Ai, você orou e Deus não te atendeu. Ah, pastor, não vou orar mais não. Uai! Deus é teu empregado. Que horas que essa posição mudou? Me fala aí, porque o soberano, o Senhor dos céus e da terra, vai ler o que está lá em Jó 18, para você ver a lapada que o pobre do Jó levou. Imagine nós. Então, irmãos, Deus é infinitamente poderoso. Quando Paulo diz, o pessoal não sabia de nada, porque quando eles crucificaram Jesus, a crucificação provocou a ressurreição, e a ressurreição a multiplicação do evangelho. Eles não sabiam de nada, eles não têm sabedoria. Porque a sabedoria vem de Deus, é divina. Não confunda sabedoria com inteligência e conhecimento. Está cheio de gente, cheio de conhecimento, muito inteligente, glória a Deus. E esse conhecimento vem de Deus, porque em Tiago 1,7 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tudo que todo mundo tem é de Deus, foi Deus que deu. Agora, sabedoria, quem não tem, peça a Deus, Tiago diz também. Amém, irmãos? Então, você precisa viver aqui nesse mundo com a mente na eternidade. Se Jesus vier hoje, se Jesus vier agora, é isso que a gente tem que pensar. Ah, pastora, mas a gente vai ficar nesse pensamento? Vai. Porque a palavra não diz a hora do arrebatamento. Eu não sei você. Eu sempre ouvi desde criança que o arrebatamento estava próximo. Mas agora eu vejo os sinais do arrebatamento. Então, o meu coração tem dia que eu fico, meu Deus, a gente precisa orar por isso, está preparado. Porque quando a gente olha para Israel e quando a gente vê o que está acontecendo no mundo, a gente vê que muita coisa está alinhado com o que a palavra diz. Então, irmãos, diga para quem está do seu lado aí, você precisa estar plantado com raízes profundas na casa do Senhor. Lembra da palmeira, diga para o irmão, você é uma palmeira. E bonita ainda, né? Uma palmeira imperial. A palmeira imperial é só colocada em lugares bonitos, de autoridade, em palácios, né? Uma palmeira imperial é uma palmeira que fica em palácio. Terceira coisa. Primeira é essa natureza de características de altura. Segunda é a expansão e profundidade das raízes. Eu quero falar sobre a resistência e a flexibilidade. Irmãos, muitas vezes o diabo tem tirado pessoas, não da igreja, essa não é a estratégia dele tirar mais ninguém da igreja. A pessoa vem no domingo, vem no outro ela falta, no outro ela vem de novo, tem um evento, ela está aqui, está achando que está tudo bem. Hoje conversei com uma jovem sobre isso. Não, vou à noite, aí de manhã faz tudo o que quer. Eu disse, puxa vida, se ela fosse para a escola bíblica, se ela lesse um pouquinho a palavra, ia ser uma bênção. Então, uma vida cristã, não bebe, não fuma, trabalha direitinho, está mediana, está medíocre. Quanto tempo de secreto com Deus? Quanto tempo de oração, de comunhão? A oração é comunicar com Deus, é falar com o Espírito Santo. Se você quer ir para o céu, irmãos, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais nós oramos, mais lemos a palavra, mais nós entendemos quão indignos nós somos e nós nos humilhamos e reconhecemos as nossas falhas. Todos os dias a gente tem que pedir perdão de alguma coisa. Do amanhecer ao anoitecer, porque os nossos pensamentos, o diabo lança certo. Você tem que repreender e tem que dizer, Senhor, me perdoa por esse pensamento, por essa atitude, e vai caminhando e lutando.
Você tem que ser resistente. Vem a adversidade. Ai, pastor, eu estava orando por uma coisa, piorou, foi tudo, pastor, e agora? Fique firme. Quando vem a tempestade, o que a palmeira faz? Enverga, irmão. Abaixa. E eu tinha lido sobre isso num artigo e fui lá ver imagens das palmeiras. Tem remoto com palmeira, tudo lá, todas elas curvadinhas. Eu disse, olha que bonitinho. E elas vão tudinho, tu vê? Pode prestar atenção. Então, a nossa posição não é de soberba. Quando Deus falar com você algo que você está errado, quando chegar uma liderança para falar com você, ok, eu quero mudar, eu quero melhorar. Reconheça, irmão. Deus usa pessoas, sabia? Deus coloca autoridades. Você tem um chefe, pastor, o cara é virado no giraia, mas ele é quem? É seu chefe. Que Deus abençoe, que você faça o seu melhor lá. Se humilhe. Se é adolescente, sua mãe falou, está falado e acabou. Mas eu não concordo. Ninguém está te perguntando. Se alguém manda e o outro obedece, pronto. Se é a esposa, o marido disse, olha, eu quero fazer desse jeito. Minha filha, se sujeite. Uma mulher rebelde está endemoniada. Um homem que não se posiciona também está. Homem é cabeça e não cauda. Não é grosseiro, não é mandão, é cabeça, é autoridade. São coisas totalmente diferentes. Amém, irmãs? Posso ouvir um amém? Amém. Um glória a Deus? Glória a Deus. É tão bom ter uma autoridade. Pastora, a senhora tem uma autoridade sobre a sua vida? Tem. O marido da viúva é o? Quando meu marido manda, eu tenho que ir. E quando eu estou dormindo, que ele diz assim, levanta e vai orar. Não dá para dizer, eu estou com... Levanta e vai orar. Ele manda em mim, tem que ter sempre alguém que vai mandar na gente. Quando o pastor estava vivo, era o pastor. Deus levou o pastor e o marido da viúva é o Senhor. Se você casou, você precisa aprender isso. Uma esposa que não se sujeita ao seu marido nunca se sujeita a Deus. Tem mais de 40 anos que eu estou ministrando na casa do Senhor. E é isso, irmão, é isso. No final dá ruim. Homem que não é cabeça também é problema. Ah, pastora, é ela que manda. Vai ler na Bíblia sobre Jezabel e Acabe. O final deles foi terrível. Leia a Bíblia para você entender. Isso não é coisa da cabeça de ninguém, é palavra. Nenhuma modernidade vai mudar. A palavra diz que quem tirar um tio, uma vírgula disso aqui, todas as pragas descritas no livro cairão sobre ele. Está escrito, nós vamos ter que cumprir. Acabou. Simples assim. Sem estresse, irmão. Não quer se sujeitar, não casa. Fica solteiro. Agora, se cair em prostituição, vai para o inferno. Melhor casar e obedecer. Simples também. Vocês ainda estão aí ou já foram? Não dói não, irmão. Se sujeitar é melhor do que ser corrigido por Deus. Pastora, por que o senhor está falando isso? Pois é, entrou no eclipse aqui, Deus que sabe. Eu não sei, você que sabe. Você sabe porque você está ouvindo. E pronto. Amém, irmãos? Uma característica da palmeira, top demais, que eu não sabia. Palmeira não... Cadê os biólogos daqui? Palmeira não se mescla, não tem jeito de misturar a espécie da palmeira com nenhuma outra espécie da natureza. Ela não se mistura. Já tentar, não tem jeito, porque não tem mescla, não tem mistura da palmeira com outra espécie. Deus não quer que você se misture com coisas desse mundo, com jugo desigual, não dá certo. Luz e trevas não caminham juntos, não tem jeito. Pastor, então eu vou deixar de ter amigos não cristãos? Não, você vai ser luz. Mas mescla, não dá. Você já for adolescente, né? Quem tem mais de 40? Na minha época de adolescente, todo mundo vestia igual. Vocês eram assim? Eu sentava assim na frente, igual essa menina, então, igualzinho. A gente ia tudo igual para a igreja. Parecia uma cópia uma da outra. E era combinado. A gente, quando acabava a EBD, que roupa que nós vamos vir? Não, nós ficávamos lá no final do culto, não vamos vir com essa o quê? E o cabelo, a gente combinava, tudo igual. E era bom. Que a gente quer andar em bando, né? Quer andar tudo parecido. Não é ruim, não. Todo mundo era crente. O problema é que, quando uma menina cristã
começa a andar com quem é lá de fora. Aí ela começa a andar igual também. Então, a palavra diz que as más companhias corrompem os bons. Uma mulher casada, conversando com a mulher do mundo, tem uma hora. Se ela não tiver raízes profundas, se ela não tiver comunhão no secreto, ela vai ser influenciada. Um jovem também, um homem também. Por isso que a gente precisa sentar à mesa com os que são do Senhor, compartilhar aquilo que é de Deus com aqueles que são do Senhor. Ande junto. A palmeira não se mexe. Não tem como misturar essa palmeira com outra espécie. Palmeira imperial com outra. Não mistura. Ela não tem jeito. Ela é uma espécie única. Por isso que o Senhor está dizendo, os justos, eles vão florescer como palmeira. O justo, ele anda em obediência, ele não se mistura, ele segue a palavra, ele não se rende à ideologia mundana, ele segue o que a palavra do Senhor diz, ele não se mistura. Ele está lá no trabalho dele, mas ele é único, ele é uma palmeira gigante, ele é diferente, ele se destaca porque ele é diferente. Amém, irmãos? Não melhor, diferente, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Então, e eu queria que você pensasse nisso. Você tem influenciado mais pessoas, você tem sido influenciado. Você tem que ser a pessoa que chegar num ambiente e a presença do Senhor chegou junto. Você consegue falar, você consegue ministrar. E se em algum momento você não está conseguindo falar, você vai estar orando. Mas quando chega você, chega a presença do Espírito Santo, o próprio Deus chegou naquele lugar, porque Ele mora aí dentro de você. Vocês já passaram por situações assim, que você nunca falou nada, nunca teve problema com ninguém, e algumas pessoas não gostam de você, aliás, não te suportam? Quem já? Eu já. A ponto de outra pessoa dizer, meu Deus, mas por que eu não gosto? Trabalho direito, sei o que. Nós entendemos. O Espírito Santo de Deus que está em nós não vai ter comunhão com aquele demônio que age naquela pessoa. E o que é que o crente vai fazer? Orar. Orar. É muito claro quem você representa e quem o outro representa. Essa é uma guerra espiritual. Você tem que ser maduro para entender isso. Não tenha raiva de ninguém, mas muitas vezes, sem abrir sua boca, aquele espírito que está lá, que não tem parte com Deus, vai se opor a você. Ponto. Então aguente. Muitos lugares você vai ser rejeitado, isolado. Já deve ter acontecido com muita gente aqui. Já aconteceu comigo várias vezes no trabalho. Você está ali, se você sai, quando você volta, está todo mundo conversando. Quando você chega, a conversa para. Não é sobre você que eles estavam falando. Aí o crente paranoico, que tem um monte de problema de autoestima, você estava falando de mim? Não, não é que eles estavam falando de você. É que aquilo que eles estavam falando, eles não podem falar na sua frente. É sujo. Não combina com você. Sai tranquilo. Amém? Vocês estão aí? Me diz, ministro fulano, o que era de mim que vocês estavam falando, né? Aí vai com o outro. Ô, crente abestado. Provavelmente não tinha nada de bom, querido. Seja firme, seja seguro. Vá para o seu lugar, faça seu serviço, pare com isso. Para de paranoia, irmão. E se for sobre mim, pastor, a tampa da chaleira vai voar. Se for sobre você, ore também. Tranquilo, irmão. Diga para o irmão, você é uma palmeira. Fica firme. Diga para o irmão, fica firme. Pastor, esse irmão que está aqui do lado não está parecendo uma palmeira, mas ele é. Ele é sim. Você não está vendo as raízes aí? Dá uma olhada para o pezinho dele. Raízes profundas. Amém, irmãos? Profundas. Vem vento forte, mas ele não será abalado. E última coisa que ele fala aqui. Dá fruto, ó. Vamos lá, volta aqui um pouquinho. Os justos florescerão como o quê? Não. É esse lado aqui, o pessoal da palmeira que está dormindo. Os justos florescerão como o quê? Florescerão como o quê? Palmeira. A palmeira dá fruto o ano todo. Até aquelas palhas dela, aquela madeira dela. 100% da palmeira é aproveitado. O ano todo. Diga para o irmão que está do seu lado aí. O ano inteiro. A vida inteira. Diga a vida inteira. A vida inteira. Nós vamos dar fruto.
Aí eu descobri uma coisa sensacional que me deixou muito alegre. Quando a palmeira alcança 50 anos, ela está no melhor fruto da vida dela, acredita? Sabia disso, irmão? É. Aí o pessoal não quer dar glória a Deus para ninguém saber, né? Vou dizer de novo. O fruto da palmeira, melhor, bem, irmãos, é a melhor fruto. Ela está no melhor estágio. Aí a pessoa, pastora, eu estou com 45. Manda esse jovem aí trabalhar, pastora, eu não vou mais não. Não, pastora, eu estou com 50, isso não é para mim não. Você é palmeira, 50, você está no topo, querido. Você atingiu o seu melhor. Você é maduro, equilibrado, sem comunhão com Deus. Você já viu que tem besterol que passa na vida e que não vale a pena. Você já estudou bastante também, você adquiriu conhecimento. Você não vai gastar nem seu dinheiro com besteira, você sabe que isso não tem futuro. Está maduro. E a palmeira é exatamente assim. Eu falei, olha só, um mistério glorioso. Então, aí o salmista diz no versículo 14, mesmo na velhice, não que 50 seja velho, 50 é o melhor, é o auge da sua jovialidade. Amém, irmão? Você já viu, né? Que o pessoal de 50, 60 estão melhor na academia do que a turma aí de 20, né? Então é isso. Você é palmeira, deve ser uma palmeira. Então diga para o irmão que está do seu lado, a idade não faz diferença se você tem o Senhor. Diga para ele, mas se você tiver 50, você está no seu melhor. Amém, irmãos? Não fica triste porque você chegou na cidade, porque dá glória a Deus por isso. E aí ele compara a palmeira, todas as características são da palmeira, mas a gente não vai ter tempo de falar do cedro. Mas eu quero falar só uma coisa que eu achei bem interessante do cedro, que eu acho que eu quero falar para a gente fechar isso aqui, finalizando. O cedro cresce 5 centímetros aparente e 150 para baixo. A parte da raiz. Então, ele é 150 não, 5 centímetros aparente e 1,5 metro de raiz. 5, 1,5 metro. 5, 1,5 metro. E eu falei assim, meu Deus, por que o Senhor fala também sobre cedro? Irmãos, nós muitas vezes, e ele quando ele começa a atingir, quando ele começa a florescer, a crescer, como a palavra diz, é em torno de 3 anos. E eu quero falar uma coisa aqui. A nossa caminhada cristã, ela precisa ser progressiva. Ninguém que chega hoje, aceita Jesus hoje, começa a ler a Bíblia hoje, tem maturidade para enfrentar algumas coisas. Tem coisas que a gente vai adquirindo ao longo da caminhada na casa do Senhor. Com palavra, com comunhão, com um aprendizado no serviço. Talvez você chegue o primeiro dia e receba uma promessa. E ele diz aqui que nós vamos crescer como cedro do Líbano. O cedro do Líbano cresce 5 aparente e 1,5 metro de raiz. Está dizendo que você precisa ter muito mais tempo de comunhão com o Espírito até que você possa ser projetado para servir em atividades na casa do Senhor. Vocês estão entendendo? Se eu pego você que é novo convertido e coloco você numa frente de trabalho, eu não estou agindo com sabedoria. Você precisa ter um momento aqui, mas muito mais de comunhão com o Espírito Santo, de aprender, de sentar lá no banco da EBD e estudar. Porque ventos vêm e você precisa ter uma base muito mais sólida. E às vezes a pessoa não entende. Pastora, eu quero fazer isso. Calma. Às vezes que eu coloquei alguém antes do tempo para fazer alguma coisa, deu ruim. Então, eu aprendi isso. Parece que está maduro. Mas a Bíblia diz que a gente vai crescer como o cedro do Líbano. Então, 5 centímetros aparente e 1,5 metro de raiz. Deus está me dizendo, olha, pastora, eles têm que começar a aprender. Primeiro, aprender a ter paciência, a esperar, a obedecer. Não é do seu jeito, é do jeito que o Senhor falar. Se o Deus disser não está bom, não é a hora, você está aí glorificando. Se ficou bicudinho, não está na hora. Está provando que está imaturo. É isso, irmãos. Não é que a gente está te atrasando, não. É que precisa ter uma raiz funda para que não venha uma situação, pronto, não quero mais ir para a igreja, porque não tem base, não aguenta.
Então vai crescer como um cedro do Líbano. Espera lá, um pouquinho ele serve aqui, mas muito palavra. Muito tempo de comunhão. Vai para cima, anda com a igreja, anda com a sua liderança, anda com o pessoal da sua célula, aprende a conviver com pessoas diferentes de você, aprende a compartilhar as coisas, aprende a servir, a não ser egoísta, até o dia que Deus te coloque em outra posição. Falei ontem com o pessoal aqui, hoje eu sou a pastora sênior e sou pastora consagrada desde 2009, mas eu servi muito na casa do Senhor em qualquer lugar que me colocavam. Fui professora de criança quando eu era adolescente. Os meninos eram uma bênção, ninguém queria dar aula, aí me botaram para lá. Fui com alegria. Aí depois que a sala estava arrumada, estava tudo pronto, os meninos estavam educadinhos, me tiraram. Botaram para cortar cebola na cozinha. Vou lá, chegava com a minha tábua de carne, minha faca afiada que o pastor amolava, minha touca e cortava cebola. Porque ninguém queria cortar cebola. Aí botaram a irmã que não sabe cozinhar. Fui para lá. Um bom tempo. Aí depois... acho que eu estava tão rápida na cebola, né? Aí disseram, não, vou botar ela para ser caixa da cantina. Eu era 2 anos caixa da cantina. O culto acabava, eu saía desesperada, correndo lá para trás. Era em outro tempo. Para ser o caixa da cantina. Aí eu buscava estratégia na cantina, fazia fichinha colorida na cantina, fazia cartaz da promoção na cantina. A minha cantina é a que mais vai vender. Aí estava ficando muito bom a minha cantina. Fiquei 2 anos. Aí botaram eu e o pastor para ser os caixas e o vendedor da cantina no retiro. A gente ficava isolado, não participava de nada. Aí a gente, vamos orar, nós vamos ser a melhor cantina do mundo. A nossa cantina nunca vendeu tanto num retiro como aquele ano. Top! Nós levamos refrigerante, fazia churrasquinho de noite. Era 24 horas a cantina funcionando. As pessoas nem iam lá para a cozinha, iam para a cantina. Aí tiraram a gente da cantina. Irmão, onde botava aí, irmão? Esse aqui chegou 1 ano, 2 anos. Pastora, que dia que eu vou pregar? Me bota aí, não sei o que. Fala para o irmão, já quer sentar na janela, é? Fica tranquilo, irmão. Ele diz que cresce como cedro. 5, 1,5 metro. 5, 1,5 metro. Quanto tempo de palavra lá na tua casa? Oração, EBD. Por que a senhora fala sempre de EBD? Porque até Jesus voltar vai ter EBD, irmão. A gente tem que aprender a Bíblia. Pastor, é obrigado? Claro que não. Eu continuo amando você do mesmo jeito. Mas você não vai crescer do mesmo jeito. E eu não posso fazer a sua parte. Essa é a sua. Amém? Sua mãe não mandou você para a escola? Ou ela disse, ou seu pai perguntou, você está a fim de ir para a escola, queridinho, hoje? Não, mamãe, não quero estudar. Então tá bom, filho, passa o dia assistindo TV aí e tomando Nescau. Não, vai para a escola sim. Mas você não quer vir para a escola? Ai, pastora, só fala da escola. Amém, irmãos? Para crescer, precisa aprender. Diga para o irmão. Aprender da palavra. E eu quero fechar com isso. Feche os teus olhos 1 segundo aí. Todas essas características de palmeira você precisa ter. Você não vai se misturar. Você não vai quebrar e se desmotivar diante das dificuldades. Você vai perseverar. Na situação mais difícil da nossa caminhada, o que a gente tem que fazer? Se humilha, vai para os pés do Senhor. Está errado? Pede perdão e volta para o eixo. Quando Deus diz, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, ele diz, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Florescer é dar fruto, e fruto em todo o tempo. Se você não está florescendo, tem alguma coisa aí que você precisa ajustar. Se você não está frutificando, você precisa ver se a água está pouca, se essas raízes não estão profundas, se você está plantado na casa do Senhor, está plantado lá fora com os pés aqui dentro. Quando ele diz plantado, ele arranca de um lugar e planta aqui. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar por isso. E essas características precisam estar em nós. A resistência diante das adversidades é o que nós vamos mais orar hoje por isso, né? Feche os teus olhos aí. Quantos levitas estão adorando? Queria que você fizesse a sua oração. Todos que estão aqui são chamados como justos,
Palmeiras e cedros na casa do Senhor. Agora a gente precisa alinhar o que está fora, o que precisa entrar no caminho certo, no alinhamento do que Deus tem para nós. Deus não, essa palavra não é de acusação, mas de alinhamento, né? E eu acho maravilhoso quando Deus compara com palmeira, com cedro. E se for ver as obras feitas, né, nos templos, o cedro é uma madeira muito nobre. Assim o Senhor nos compara. Então Ele está dizendo, olha, você é precioso, você é valoroso, você não é qualquer coisa. Mas essas características precisam estar em você. E nós vamos frutificar. Quanto mais tempo e maturidade, querido, mais equilíbrio você vai ter nessa caminhada. E eu creio assim, nós estamos num ano que nós precisamos usar tudo aquilo que nós já aprendemos, colocando em prática na nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Feche os teus olhos. Faz a sua oração e vai adorando. Esta canção só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor.